Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Doce coração de Maria, sede a nossa salvação. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos amigos, acabamos de ouvir nesse Evangelho que nos ensina a ocuparmos o lugar que Deus reservou para nós. Acabamos de ouvir, nosso Senhor Jesus Cristo condena a atitude de querer para si o melhor lugar em um banquete. O que significa querer o melhor lugar num banquete? Significa que alguém deseja para si, com egoísmo, os destaques e as atenções. E aí nós nos perguntamos, o que faz com que um homem, ou algum de nós aqui, cada um de nós, se creia digno de ser prestigiado e honrado pelos outros, de ser sempre o centro das atenções? E nós só podemos responder dizendo que alguém só pode desejar tudo isso por causa de uma alta consideração que tem por si mesmo. Tão alta é sua própria consideração que pensa, eu sou quem sou e não é possível que eu não seja reconhecido por isso. Para mim, o mais destacável, para mim, o melhor, para mim, todas as atenções. Isto é, meus caros, a realidade de que o orgulho e a soberba se casaram, tiveram um filho e o batizaram de narcisismo. É próprio desse espírito narcisista pensar que tudo deve girar em torno do reconhecimento da sua própria personalidade. O narcisismo destrói aquilo que Deus quer de nós, ou seja, que ocupemos não o melhor lugar, que nós consideramos ser o melhor, mas que ocupemos o nosso lugar, o último lugar. E o que significa escolher o último lugar? Significa escolher, meus caros, ocupar o lugar que Deus reservou para cada um de nós, aquele que é o mais conveniente para a nossa própria condição, dentro da verdadeira consideração de nós mesmos. Significa, em outras palavras simples, ocupar aquele lugar em que a virtude da humildade nos coloca, o nosso próprio lugar, o nosso devido lugar. Quem é um narcisista? É um grande egoísta. É alguém que não pode receber contrariedades. Se as recebe, logo se irrita, fica nervoso e frequentemente cai no pecado da ira. Uma pessoa que não aceita as contrariedades da vida, que vão de encontro com a sua própria personalidade, dificilmente é uma pessoa que está a viver na humildade. Esse egoísmo exacerbado, que não aceita contrariedade alguma, também faz com que o indivíduo tenha um senso exagerado de superioridade e de importância. Por que é que eu me revolto diante da contrariedade? Porque a minha ideia é superior, porque eu sou mais importante. É mais importante o que eu penso do que o outro pensa. E vejam, meus amigos, esse narcisismo é também uma forte tentação para os católicos e, sobretudo, eu diria, é uma forte tentação dos meios tradicionais. Porque nós, meus amigos, costumamos pensar que, vejam bem, por termos meios mais excelentes de santificação, nós somos automaticamente mais excelentes do que outros. Que por termos meios mais excelentes, melhores, somos melhores. E o católico narcisista sempre irá querer ser reconhecido pela sua superioridade. Um outro sintoma do narcisismo na nossa alma, e essa é uma das piores e mais graves, é a sua crença de ser especial e único.
Para esse egoísta, não há outro como ele. Esse tipo de católico, frequentemente, não suporta as vias ordinárias da vida espiritual, não suporta as vias ordinárias de santidade. E como resultado, ele quer sempre algo particularíssimo, inovador, algo que só ele pratique. Muitas vezes esse é um motivo que leva muitas pessoas à escolha da missa antiga. É porque não é praticado por muitos, é porque não é praticado pela maioria, é porque é algo particularíssimo, é algo melhor, e eu que sou melhor, tenho que ter isso. Afinal de contas, ele é um católico único, ele é singular, ele é especial, ele não pode ser santo como os outros, ele não pode se santificar rezando o terço como todo mundo, não pode se santificar indo à missa frequentemente como todo mundo, não pode se santificar com a meditação frequente, ele precisa de algo especial. Isso quando não são as revelações, acreditar em algo que não é todo mundo que acredita, são os escolhidos que acreditam nisso. Ele faz da sua vida espiritual algo de particularidades. Portanto, esse católico narcisista, ele precisa de meios tão únicos e especiais quanto ele para se salvar. Ainda o narcisista preocupa-se na sua imaginação com o sucesso, o poder, o brilho e a beleza que deve ser tudo aquilo que diz respeito a ele. Para que os outros convivam com ele, esses outros devem brilhar menos do que ele, mas mais do que todo mundo, mais do que o resto. Para ser digno de estar com ele, deve brilhar menos do que ele, mas mais do que todo mundo, todo o resto. E frequentemente, este narcisista, ele ilude-se de uma vida perfeita. Ele ilude-se de que encontrará para si um companheiro perfeito. Por exemplo, o mais bonito, o mais rico, o que tem mais brilho, desde que, claro, não tenha mais brilho do que ele. E aí, frequentemente, tais narcisistas acabam sozinhos. Porque tudo na vida de um narcisista é, com muita frequência, decepção. Porque a pessoa perfeita, para ele, não o quer. Já que, no fundo, o narcisista ele não quer alguém, mas ele quer alguém que seja eco e reflexo dele mesmo. É como diz o ditado: Narciso acha feio tudo aquilo que não é o espelho. O narcisista tem também o dom de monopolizar as conversas. Numa discussão, ele sempre vai querer mostrar que ele sabe de tudo e que a opinião dele existe sobre cada e detalhada coisa e é sempre uma opinião superior. Se de alguma maneira ele recebe uma formação, é sempre para contribuir, nunca para perguntar e aprender. Ele tem sempre a tendência de menosprezar as pessoas que ele acaba por considerar inferiores a ele. Vejam, meus caros, esse transtorno narcisista não é só declarado pela ciência como uma doença psicológica, mas é também um verdadeiro inimigo para a nossa vida espiritual. No interesse infindável de sempre buscarmos os melhores lugares, ou seja, os que mais brilham para nós mesmos, a consequência é que nós abandonamos frequentemente a virtude da humildade. Essa virtude que nos faz ocupar o nosso devido lugar no mundo, nosso lugar quisto por Deus. Um narcisista que não se vence a si mesmo não poderá progredir muito na vida espiritual. Meus amigos, Deus resiste aos soberbos e aos orgulhosos de coração,
Porque só Deus, quem como Deus, só Deus é o único digno de toda honra e toda glória. E a única pessoa na qual Deus pode trabalhar é na pessoa humilde. Gravem isso, essa é a lição do Evangelho de hoje. A única pessoa na qual Deus pode trabalhar é na pessoa humilde. Deus não trabalha nos corações orgulhosos. Deus resiste aos soberbos. Quanto mais ocuparmos o lugar que Deus quer e reserva para nós, ou seja, quanto menos buscarmos o lugar de mais destaque e de mais brilho, e a humildade é esse lugar, tanto mais Deus poderá fazer grandes coisas em nós. Foi assim, meus amigos, com a Virgem Maria, a mulher perfeita. O poderoso fez nela grandes coisas, porque ele olhou para a humildade de sua serva. É o que ela diz, é o que ela canta no Magnífica. O narcisismo, esse vício egoísta, filho do nosso orgulho e da nossa soberba, nos arruinará. Pois, como diz o Evangelho, aquele que se exalta será humilhado. Mas ocuparmos o lugar que Deus nos reservou, combatendo o nosso narcisismo, nos elevará, porque todo aquele que se humilha será exaltado. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, doce coração de Maria, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.